Saúde a todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, trazendo aqui mais uma palavra, a palavra de fé, a palavra da verdade, para o seu conhecimento, para que não venham aí se perder em heresias, criadas por homens, pelo próprio entendimento do homem, mas sim para que você tenha um conhecimento da palavra. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus irmãos, trazendo aqui uma palavra que está em Romanos, capítulo 10, versículo do 17, que diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Só a palavra de Deus que vai esclarecer. Só a palavra de Deus que vai instruir. Não é o homem que vai lhe instruir, é Deus. Porque tem muita gente pregando aí heresias. E uma delas é que eu já presenciei de pessoas dizer que Deus falou com ela. E que diz: Deus falou comigo, irmão. E Deus manda lhe dizer. Tem muito dessas heresias que a gente vê muito aí. Deus mandou lhe dizer, meu irmão, que o milagre está a caminho. Deus mandou lhe dizer, meu irmão, a tua saúde. Deus mandou lhe dizer, meus irmãos, sobre as suas finanças. Deus me revela nesse momento, meus irmãos, e aí por aí vai, e muitos vão se deixando se levar. Porque o problema das pessoas é querer ouvir o que elas querem ouvir. E a palavra de Deus não é bem assim, meus irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus é amor, mas também é justiça. Mas a justiça de Deus é amor também. Por quê? Porque Deus só quer o melhor para nós. Tem muita gente vivendo aí em desobediência, justamente por não obedecer a palavra de Deus, os seus ensinamentos, E quem conhece a palavra de Deus, sabe que existem leis aí que Deus deixou, as leis do mundo, Que se você não cumprir as leis do mundo, você vai ser punido, Vai ser punido por desobediência, não é isso? Então Deus também tem as suas leis, As leis de Deus que estão nas Escrituras Sagradas, que toda a humanidade precisa ter conhecimento das leis de Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão passando por alguma coisa na vida e não está, digamos assim, se tocando pelo fato de não acreditar e pelo fato também de não ter visão, entendimento espirituais, Mas as coisas estão acontecendo e as leis de Deus, sim, elas acontecem sim na vida de todos nós, Quando estamos em desobediência com a palavra, Então a palavra aqui em Romanos 10, 17 diz que a fé é por ouvir e ouvir a palavra de Deus, a mensagem. Então, meus irmãos, se vocês querem acreditar em algo que venha de Deus, é só pegar as suas escrituras sagradas e ler. Lá está todas as instruções, as leis, os mandamentos de Deus. Lá nas escrituras, aqui nas escrituras, está todas as instruções de como devemos viver no mundo, se comportar no mundo. E uma delas é amar uns aos outros. Mas como nós possamos aí observar, as coisas não acontecem da forma que Deus quer. Está todo mundo aí corrompido, todo mundo vivendo aí em ódio, todo mundo aí vivendo em competitividade, desonestidade e por aí vai,
tantas coisas aí que todos estão vendo aí, todas as pessoas aí desobedecendo a palavra de Deus. Então, a partir do momento que acontecem essas desobediências, a lei de Deus começa a agir, né? E muitas pessoas, às vezes, reclamam, que é um dos fatores cruciais na vida de uma pessoa, ela reclamar. E principalmente ela reclamar de coisas que ela não está sabendo o porquê, né? Muitos às vezes sabem o porquê, né? Mas finge, né? E não saber, e não querer saber. Porque muitas pessoas estão passando por alguma coisa na vida por desobediência a Deus, né? O que Deus mais pede, a primeira coisa, Deus é amor. Deus é amor, né? Como diz, e justiça. E a justiça dele também é amor, porque Deus quer o melhor para todos nós, né? Mas infelizmente a humanidade está contra a palavra de Deus, né? Ninguém ama ninguém, essa que é a verdade, né? E quando ama só os seus, né? São os seus familiares, né? Muitas vezes, muitas famílias aí nem se amam. Isso aí é uma coisa terrível para Deus. Uma família desunida, uma família em desunião. Deus não se agrada. E a gente vê também aí muito ódio, né, gente? A violência aí que a gente está vendo aí é um absurdo, né? Lembro quando eu era criança jovem, criança, adolescente, né? As coisas não eram como hoje. Existia sim violência, existia crime, mas era coisa muito difícil, né? Era uma coisa que quando acontecia era uma coisa assim hedionda, era uma coisa que, puxa, chamava atenção mesmo, as pessoas ficavam horrorizadas. Hoje não, gente, hoje tá uma rotina aí, tá criando rotina, né? Mata, as pessoas estão nem se portando, né? As pessoas chegam até a filmar com os seus celulares, né? Como se ali fosse uma coisa tão... ou estivesse matando um inseto, né? Mata um inseto. Muito embora a gente não vai filmar os insetos, né? Que matou. Mas ali, gente, tem que ver, tipo, gente, pelo amor de Deus, né? Filmar uma pessoa ali, tá ali no chão, sanguentada. Isso é horrível, gente. Isso é desumano, isso é uma coisa horrível, coisa triste, né? E hoje o que a gente tá vendo, infelizmente, né? A frieza no coração das pessoas, né? Então muitos estão aí pagando pelos seus pecados, pagando pelos seus erros, lógico, por falta de obediência, né? Muitos não querem ler a palavra de Deus, não querem ter o conhecimento, outros não acreditam, né? Mas a justiça de Deus está agindo aí, está agindo, muitos não vê, né? Muitos não querem saber, muitos não têm um entendimento, conhecimento, né, espiritual, né? Muitos falam que não existe, que isso não existe, que a gente é só isso aqui, vamos passar e acabou tudo, acabou para sempre, isso aí. E não acredita, né, nas pessoas que têm um conhecimento da palavra estão falando, né? E outra coisa que eu quero falar também é que as igrejas, ela fala muito no que as pessoas querem ouvir. Infelizmente as igrejas fazem isso porque as igrejas elas não querem perder pessoas. Porque as igrejas falam que o que as pessoas realmente querem ouvir de fato, mas só que na realidade as coisas não acontecem dessa forma. Deus não trabalha dessa forma. As igrejas elas precisam mostrar também a justiça, né? Como muita gente tem falado, algumas pessoas têm falado que falam muito a questão da justiça de Deus e não no amor. Mas eu falo para as pessoas que a justiça de Deus também é amor, porque é como um pai repreende o filho. Quando o pai repreende o filho, ele quer o bem daquele filho. Então isso é amor. Da mesma forma Deus, né? Quando as pessoas não estiverem obedecendo as suas leis, os seus mandamentos, vão ser castigadas com toda certeza, né? Então,
a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa da palavra de Deus para ter o conhecimento, o entendimento e andar conforme a vontade de Deus e não a nossa vontade. E não a vontade de muitos que estão pregando aí milagres, né? Pregando aí que Deus mandou falar que da saúde, do milagre, né? Da prosperidade. E nada disso é real hoje. Nada disso é real. Pega aí as escrituras sagradas, o entendimento, o conhecimento que vocês vão conhecer aí, que não é nada que muitos pregam aí a verdade de Deus. Né? Lógico que Deus quer o nosso bem, Deus quer a nossa saúde, Deus faz milagres, sim. Deus quer o melhor para todos nós, mas só que não é como muitos estão pregando aí, né? Das igrejas aí pregando coisas que para não perder pessoas, mas a igreja precisa falar a verdade. Por quê? Quando ela não falar a verdade, as pessoas vão viver em desobediência, que achar que é tudo aquilo que ela quer. É igual um filho que você faz os caprichos dele, né? Faz o capricho do filho, e o filho cresce com aquilo ali, achando que aquilo ali ele vai levar para a vida inteira, e quando ele cresce, uma vida adulta, a realidade é totalmente diferente. Então, da mesma forma, é o que estão fazendo nas igrejas. Estão pregando muitas coisas que não são verdades. E precisa pregar a verdade de Deus, sim. Doa a quem doer, né? As igrejas precisam pregar o amor de Deus, sim, mas precisa pregar a justiça. Embora, como eu já disse, a justiça faz parte do amor. Então, o mundo só vai mudar quando começarem realmente a conhecer profundamente a palavra de Deus e principalmente o lado da justiça de Deus, né? O que Ele quer para nós, o que Deus quer, né? O nosso comportamento, como a gente deve proceder na vida para agradar a Ele. Amém, meus irmãos? Esta palavra que eu trago hoje, que é justamente está em Romanos capítulo 10, versículo 17, que fala sobre isso, né? Que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós só seremos libertos com a verdade, com a palavra de Deus, e não pelo entendimento do homem, que estão aí, né, pregando coisas só para agradar, e às vezes iludindo as pessoas, dizendo que Deus falou com elas e Deus não falou com elas, né? Deus fala comigo, Deus fala com você, meus irmãos, mas através da palavra. Deus pode falar, sim, através de sonhos, pensamentos, sim, pode, né? Mas tem muitas coisas aí que são enganações, né? Da mesma forma que Deus pode falar para aquela pessoa, né, que vai passar uma mensagem para você, Deus pode muito bem falar com você próprio, a você mesmo. Deus pode falar com você mesmo, falar o que Ele quer dizer a você. Então, a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então, Deus só fala com você, meus irmãos, através da sua palavra. Amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, através das suas intuições também, através dos seus sonhos. É só você ter um coração conectado com Deus. É só você se conectar com Deus em oração, em jejum, né? E buscando esse Deus dia e noite, constantemente, para que Ele venha falar com vocês, meus irmãos. Não é de qualquer jeito, né? Então, leia a palavra de Deus, veja aí o que Ele pede, para que você possa ouvir a palavra de Deus de verdade e não ser enganado. Amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com essa verdade. Que Deus abençoe a todos.